no Salmo 133. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, juntos, desejosos em nosso coração de ouvirmos algo mais da parte do Senhor. Já pudemos discernir o falar do Senhor nos nossos corações, nos cânticos, o ministrar do Senhor na adoração, mas nós precisamos ouvir também a Tua voz na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito possa ter liberdade de usá-la como uma espada afiada de 2 gumes, operando em nós o poder da morte e o poder da ressurreição do Teu Filho, para que sejamos transformados na Tua própria imagem. Faz isso em nossas vidas, pela Tua bondade e fidelidade, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência ao que então nós temos estudado a respeito do corpo de Cristo, esse que seria o penúltimo aspecto, o penúltimo alicerce, como tenho chamado, que nós então estaremos estudando durante essa série que já há longos meses temos feito. Na primeira reunião, nosso primeiro encontro nesse assunto, nós abrimos o livro de Atos e vimos algumas expressões simples, mas cheias de significado, que o Senhor, o Espírito Santo, inspirando Lucas, o levou então a usar para designar de ângulos diferentes a mesma verdade, que nós somos pertencentes ao Senhor, que nós somos santos, que Ele nos separou para Ele. Então nós vimos como o Espírito Santo faz um uso intercambiável de algumas palavras em Atos. Os irmãos se lembram que nós vimos a palavra uniu, quando Barnabé chega naquela comunidade. A Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele então foi usado por Senhor naquela localidade, e a palavra diz que através do ministério de Barnabé, muita gente se uniu ao Senhor. A palavra uniu, ela é diretamente então uma tradução, uma expressão da palavra grega pistis, crer, que significa exatamente isso. Crer significa unir-se, um lindo significado. Quando nós dizemos creio em Jesus, eu estou dizendo estou unido a Ele. É muito mais uma questão de união vital do que de entendimento intelectual. Creio no Senhor Jesus, estou unido a Ele. Esse é o sentido literal do crer. Não é que você deu lugar na tua mente a um assentimento, a algumas verdades sobre Ele. Entendi que Ele é Filho de Deus, entendi que Ele morreu na cruz, entendi que seu sacrifício foi substitutivo, muito mais do que isso. Não é entendi, é cri. Embora é óbvio que a fé envolve a razão, envolve a mente, envolve tudo que há em nós. Mas crer é mais do que pensar. Crer é também pensar, mas envolve outros aspectos. Então, essa palavra uniu, muita gente se uniu ao Senhor. Uma linda expressão do significado do corpo de Cristo. É uma expressão usada então para com os santos. Nós começamos de uma forma bem simples por aí. Algumas palavras em Atos que são usadas para designar os santos. Então nós podíamos dizer que a primeira palavra, eu estou apenas recordando, é a palavra então unidos. O que é o corpo de Cristo?
É um corpo de unidos a Cristo. Não tiveram apenas, como disse, o entendimento de algumas verdades sobre Ele, mas é um corpo de pessoas que estão unidas a Cristo. Irmão, quão significativo é isso? Se nós não passaremos por juízo, é porque o Senhor já foi julgado. É porque nós estamos unidos a Ele. Se nós iremos ressuscitar naquele dia, é porque Ele ressuscitou. E a nossa vida está unida a Ele. Se nós temos expectativa de reinar com Ele, como a palavra nos diz, para aqueles que andam com Ele de forma fiel, é porque Ele é Rei. E é o Rei que está sentado no trono. E é porque nós estamos unidos a Ele, é que nós podemos reinar. Os irmãos veem que toda a essência da nossa vida espiritual depende disso? Unidos. Talvez seja a palavra mais rica sobre expressar a realidade do corpo de Cristo. Um corpo de unidos a Cristo. Irmão, quando você olha qualquer entidade no mundo, seja ela de que caráter for, por exemplo, entidades filantrópicas, ou mesmo de cunho espiritual, filosóficas, espiritualistas, você não encontra essa união. Você encontra pessoas que de alguma maneira estão compreendendo algumas coisas, mas você não vê, porque é impossível, verdadeira unidade. Essa é uma marca do corpo de Cristo. Você conhece durante 4 horas de conversa um cristão lá da Mongólia, e você observa então, se você pudesse comunicar com ele, né? Ou mesmo que não possa até, na sua própria língua, você observa que então fala a mesma língua, tem o mesmo espírito. E se você então pudesse comunicar, você vai perceber isso mais claramente, né? Ele foi santificado por Cristo Jesus. Ele possui o mesmo espírito que você. A sua comunhão com Ele não é uma questão de cultura, de raça, de cor, de posição social. É uma questão de unidade do espírito, como diz a palavra em Efésios. Todos estamos caminhando para a unidade da fé. Esse é um processo. Mas todos nós já temos a unidade do espírito. Por quê? Porque isso foi feito no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Então, quão importante para nós é vermos adequadamente o corpo de Cristo. Senão nós começamos a usar até expressões que de alguma maneira ofendem o Senhor, ofendem a graça, ofendem o que Ele proporcionou para nós. Quando você tem comunhão com um irmão, por exemplo, e você chama esse irmão, por exemplo, de um irmão de uma denominação, ou irmãos de denominação, você está sendo sectário. Porque não existem irmãos de denominação. Isso é um termo muito estranho, a palavra. Existem irmãos de Cristo, já que Ele é o nosso irmão mais velho. E existem irmãos uns dos outros, apenas. Não existem irmãos de denominação. Se eles de alguma maneira pensam assim, erguem alguma bandeira, isso é problema da consciência deles com o Senhor. Mas nós para com eles nunca podemos ver assim. Existem apenas irmãos, seja onde for que eles estejam. Então, quão grave é a nossa boa compreensão a respeito disso. Porque, irmãos, é certo que se nós estamos juntos, nós estamos entendendo que o Senhor nos reuniu em torno de uma centralidade. Pela misericórdia do Senhor, nós temos sido livrados de centralidade de estruturas, ter estrutura no centro, sistemas no centro, homens no centro, dogmas no centro. Pela sua misericórdia, nós temos tido a Ele mesmo no centro. E temos entendido que assim é a vida da igreja. Mas se alguns, por que motivo for, têm tido outras coisas no centro, nós, de nossa parte, não podemos nos furtar da comunhão com eles. A não ser por um motivo muito grave, como a palavra de Deus nos orienta. A não ser que eles sejam, mesmo se denominando irmãos, pessoas que vivem definitivamente de uma forma profana, de uma forma impura, como Paulo nos ensinou. De uma forma herética, clara, definida, não creem na encarnação do Senhor, não creem no sacrifício expiatório de Cristo, não é? Com esse sim nós devemos evitar comunhão, porque a comunhão só é possível em torno da verdade, né? Mas nós temos que tomar tanto cuidado quando nós olhamos para diversas denominações, e então nós começamos a taxar irmãos, irmãos de denominação, irmãos batistas, irmãos presbiterianos, irmãos. Deixe com que esses termos sumam da sua mente. São apenas irmãos. Nós somos apenas irmãos. Nós temos a unidade do Espírito que foi plantada em nós. E nós somos aquele corpo que foi unido a Cristo.
E não unido a uma denominação, unido a uma estrutura, unido a algum homem. Paulo fala assim: alguns dizem entre vós, coríntios, eu sou de Paulo, união com Paulo. Eu sou de Cefas, união com Pedro. Eu sou de Apolo, união com Apolo. E Paulo falou: vocês estão loucos? Acaso Paulo foi crucificado por vós? Acaso Pedro foi crucificado por vós? Acaso Apolo foi crucificado por vós? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Cristo, porventura, está dividido? Paulo faz essa pergunta aos cristãos. Então, irmão, qual é o nosso coração? Nós que nos reunimos aqui nessa grande caixa de 4 paredes, qual é o seu coração? Você se vê como um irmão unido ao Senhor, junto com todos os irmãos que professam o nome do Senhor nessa cidade? Você tem um coração para com eles de verdadeiro acolhimento, de verdadeira aceitação? Você é capaz de compartilhar Cristo com eles? Se eles porventura levantam uma bandeira ou outra, você tem tido discernimento para recolher essas bandeiras delicadamente e convergir esse foco para Cristo? Nessas conversas? É isso que você devia fazer. Você não devia levantar a sua bandeira e começar a combater a bandeira dele. E nem julgar a sua bandeira. Você devia sutilmente recolher essa bandeira e levá-lo para Cristo, o nosso Cristo, que é o nosso tudo. Então, irmãos, esse é o corpo de Cristo. O Senhor tem os seus filhos que verdadeiramente creem nele e então estão unidos a ele, em diversos lugares. Até mesmo no sistema apóstata romano, no catolicismo romano. O Senhor tem os que lhe pertencem. E você deve ter sensibilidade espiritual para estar compartilhando Cristo com cada um daqueles que o Senhor lhe conceder a oportunidade. Independente de você até mesmo perguntar qual é a bandeira que ele levanta, como ele reúne, isso não interessa. Você deve levá-lo para Cristo, na centralidade de Cristo, e partilhar então o seu Cristo com ele. Então, que lindo salmo esse Salmo 133. Ele é uma figura de um texto que nós vamos ler agora mesmo em Atos e procurar, até onde o Senhor permitir, compartilhar um pouco a respeito dele. Atos capítulo 2 e, numa próxima oportunidade, como o Senhor conduzir, Atos capítulo 10. Gostaria de compartilhar com os irmãos esses 2 textos, para que nós vejamos qual o fundamento da igreja, qual é o fundamento da visão da igreja, já que nós já entendemos, como colocamos em encontros passados, em reuniões passadas, há tempos atrás, que o Senhor usou o apóstolo Pedro para nos dar uma clareza muito grande a respeito do fundamento da igreja, do corpo de Cristo. Ele usou o apóstolo Paulo para nos dar uma clareza muito grande a respeito da estrutura do corpo de Cristo, ou da supraestrutura. O que está sobre o alicerce? Deus usou Paulo para nos falar sobre essa supraestrutura, o que está edificado sobre o próprio Cristo, que é a pedra angular. O que está edificado sobre esse fundamento? Então, Paulo é quem toma, na maior parte, o conteúdo deste assunto edificação. Isso é com Paulo. E João? João é aquele que coloca a pedra de remate, não é assim? João escreveu o último evangelho, João escreveu as últimas epístolas e João escreveu o último livro da Bíblia. João é um apóstolo das últimas coisas. O último evangelho, as últimas cartas e o livro da Revelação, o Apocalipse. Então João é quem coloca a pedra de remate na visão do edifício de Deus. João é quem fala da consumação. Então os escritos e o ministério de Pedro tem a ver com o fundamento, o ministério e os escritos de Paulo com a edificação e os ministérios escritos de João com a consumação. Você lembra que quando o Senhor chamou Pedro, Pedro lançava as redes. Fundamento. Mas você lembra que quando Pedro chamou João, João consertava as redes. Isso fala de consumação. Então, irmãos, esses 3 homens, esses 3 ministérios, eles nos dão uma clareza tão linda sobre o corpo de Cristo. Se nós quisermos ver algo sobre o corpo de Cristo, nós precisamos de um pouco de Pedro, um pouco de Paulo e um pouco de João. Do fundamento de Pedro, da estrutura de Paulo e da consumação de João. E é o que, pela graça do Senhor e com a ajuda do Senhor, nós vamos procurar fazer daqui para frente. Mas hoje nós ainda precisamos de um pouco mais de fundamento, de pano de fundo. Então nós vamos olhar um pouquinho nesse Salmo 133 e em Atos capítulo 2 para compartilharmos então alguma coisa. Volte sua Bíblia, por favor, então, no Salmo 133.
Irmão, essa é uma analogia linda a respeito do corpo de Cristo. Claro, o próprio texto, 3 versículos apenas, ele inicia com esse foco. Veja esse ó, que expressão linda, de júbilo, de gozo, de admiração. Veja como através desse ó, você vê tantas verdades relacionadas ao corpo de Cristo. Ó, gozo, alegria, um senso de admiração, e nós vamos ver porquê lá em Atos. Nós vamos ver porquê lá em Atos, talvez não hoje, quando chegarmos lá, Atos capítulo 10, você vai ver o porquê desse ó. A explicação dele está lá em Atos capítulo 10, porque quando Pedro teve aquela visão, lembra? Quando ele estava orando naquele eirado, naquele compartimento superior, aquele quartinho, ele teve aquela visão do céu aberto, ele vê aquele lençol descendo do céu, baixado pelas 4 pontas, um grande objeto, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas. Depois nós vamos entrar em detalhes sobre esse texto tão lindo de Atos capítulo 10. Cada frase é significativa. O lençol, as 4 pontas, baixado do céu, cada frase é cheia de significado. Daquele lindo texto de Atos 10. E Pedro, quando ele tem aquela visão, o que ele vê dentro do lençol? Toda sorte de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu. Todos os animais que para o judeu eram considerados imundos. E aquela voz do Senhor dizendo: Pedro, levanta, mata e come. Ele diz: não, Senhor, de maneira nenhuma eu comi coisa comum ou imunda. 2 termos muito interessantes no original grego: comum, koinos, ou imundo, akatartos. Nós vamos ver qual o significado disso. O que Pedro disse com esses 2 termos, koinos e akatartos? E o que o Senhor quis dizer para ele? Quando ele disse assim: Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro teve um impacto violento do fundamento do corpo de Cristo, do significado do corpo de Cristo. Aqueles que Deus purificou. Não considere comum. Irmão, que tremenda visão. Como aquela visão impressionou, impregnou o espírito de Pedro. Nós vemos que depois então ele vai à casa de Cornélio. Quando chegarmos lá nós vamos ver detalhes. Eu estou só traçando um quadro para você ver a beleza da visão, do fundamento do corpo de Cristo que Pedro teve. E como o Senhor usou Pedro para falar desse fundamento. Pedro sai dali, vai para a casa de Cornélio, você se lembra? E ele como que começa a pregar o evangelho de forma assim, digamos, reticente. É como se ele dissesse assim: olha, Cornélio, eu estou aqui, mas eu não sei bem porque eu estou aqui. Porque isso aqui é uma casa de gentio, não é? E ele não falou isso. Mas você vê que é isso que estava no coração de Pedro. Ele diz assim: olha, em primeiro lugar eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. É como ele estivesse dizendo: olha, vocês são gentis, mas... né? Então Pedro vai pregando. Mas de alguma maneira a mensagem de Pedro não estava completa. Porque o Espírito Santo faz uma coisa. Ele interrompe Pedro. Pedro vai pregando, e de repente o Espírito Santo como que diz: Pedro, agora dá licença, deixa eu pregar. E ele então é derramado sobre a casa de Cornélio. E Pedro vê aqueles irmãos então dando aquele testemunho de que eles eram agora a habitação do Espírito. O Espírito foi derramado sobre a casa de Cornélio. Então Pedro, o Espírito Santo se adianta a Pedro. Pedro estava reticente, mas não o Espírito Santo. Então se Pedro estava reticente, ele foi retido. Mas o Espírito Santo nunca é retido. Então ele vai à frente de Pedro e faz a obra. Ele inclui Cornélio e a casa de Cornélio no corpo de Cristo. E Pedro vê isso, porque ele vê a expressão do Espírito na vida deles, quando eles começam a expressar aquele sinal, profetizando e falando em línguas. Então, irmão, que cena maravilhosa. Como o Senhor realmente impressionou Pedro com a realidade fundamental a respeito do corpo de Cristo. E nós precisamos ser impregnados com a mesma verdade, senão nós vamos falhar. Irmão, não é apenas falhar, nós iremos frontalmente ofender ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um espírito de unidade. Foi Ele quem reuniu em um só corpo aqueles que no coração do Senhor eram os eleitos antes da fundação do mundo, e que pela palavra da verdade do Evangelho foram chamados à fé, vieram a crer pela graça e pelo Espírito, através da palavra. Esses escolhidos antes da fundação do mundo. O Espírito chamou esses membros para um corpo. E se nós de alguma maneira somos divisivos ou sectários, nós estamos ferindo
frontalmente, diretamente, aquilo que é sagrado aos olhos do Senhor, o seu próprio corpo. Lembra quando ele escreve aos Coríntios? Não sabeis vós que vós sois santuário do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. O que você acha dessa palavra? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 6. Então, irmãos, quanto nós precisamos ser impressionados com o corpo de Cristo. Por isso que isso não é uma verdade que está escondida nas Escrituras. Não. É uma verdade clara das Escrituras. Porque dentro da ordem que temos seguido, é o 7º alicerce da revelação de Deus, o corpo de Cristo. Nós precisamos estar claros sobre o corpo de Cristo. Do contrário, nós iremos ofender diretamente a Cristo, porque o seu corpo é Ele mesmo. Você vai ser um sectário, você vai ser um partidário deste ou daquele, desta ou daquela pessoa, desta ou daquela estrutura, desta ou daquela técnica, deste ou daquele modo de reunir. Quantos cristãos estão aí batendo cabeça em torno desses assuntos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Quantos estão batendo cabeça através de bandeiras estruturais? Eu sou um presbiteriano, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, eu sou um metodista. Não é? Isso tem ofendido ao Senhor frontalmente. Porque o Senhor não usou nenhum desses termos para falar do seu corpo. Nós somos irmãos em Cristo. Então, que necessidade nós temos, irmãos, de uma boa compreensão do corpo de Cristo, desse grande alicerce. Vamos ver então um pouquinho desse Salmo 133. Salmo 133. Esse como eu já disse, é uma linda introdução para esse salmo. Espanto. Espanto porque esse lençol que desceu do céu é um lençol cheio de quadrúpede. Você é um quadrúpede, ou um réptil, ou uma ave, e eu também. Um animal imundo, por natureza imundo aos olhos do Senhor. Mas Ele te purificou. Nós vamos ver, quando chegarmos lá, que Pedro usa essa palavra linda, essa raiz catarto, que significa limpar, purificar. Ele aprendeu, Pedro aprendeu muito bem. Porque quando ele falou assim, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda, ele usa a palavra akatartos, uma palavrinha grega que significa sem, não é? Akatartos, sem pureza. Eu nunca toquei em coisa sem pureza, Senhor. Imunda, akatartos. Aí o Senhor usa a palavra, Pedro, aquilo que eu caterizou, ao que Deus purificou, catarizou. Não consideres comum, porque Deus limpou, Ele purificou. E Pedro aprendeu tão bem essa verdade, ele foi tão impressionado no seu espírito, que quando ele escreve a sua epístola, mesmo Pedro, quando ele escreve a sua epístola, já velhinho, em 1 Pedro capítulo 1 e em outros lugares, você vai encontrar essa raiz dessa palavra, catarto. Pedro aprendeu bem essa palavra. Depois, quando chegarmos nela, nós vamos entrar em mais detalhes. Por exemplo, 1 Pedro 1, 22. Ele vai escrevendo aos irmãos, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz assim, tendo vós purificado, é a palavrinha, catartos, tendo vós purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. E você vai ver que aquela epístola de Pedro era chamada de universal, porque ele não escreveu para judeus, ele escreveu para todo o corpo de Cristo. Ele escreveu para gentios, tendo purificado catartos, as vossas almas. Pedro compreendeu o valor, o poder da purificação pelo sangue de Cristo e do significado, da inclusão daqueles impuros no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, que coisa importante, irmãos, nós temos uma boa visão sobre o corpo, senão você vai ter problemas. Você vai escolher alguns e desprezar outros. Você vai ter dificuldade com o que se costuma chamar de irmãos de denominação, um termo muito ruim, porque isso não existe. Nós somos irmãos de Cristo e irmãos uns dos outros. Então esse é uma admiração por causa dessa linda verdade. Ao que Deus purificou, não considere comum. A palavrinha comum no grego, ela é usada em dois sentidos, já coloquei aqui, koinos,
é um sentido, de onde vem a palavra koinonia. O que é koinonia? Comunhão, né? Koinonia é comunhão, que significa simplesmente ser comum e ter as coisas em comum. Então ela é usada nesse primeiro sentido, koinos, comum, no sentido de que eu não considero nada como meu particular. Koinos, nesse sentido, faz contraste com uma outra palavrinha grega chamada idios, I-D-I-O-S, idios. Koinos é comum, idios é particular, é meu só. Então, quando fala sobre o viver da igreja primitiva, diz assim: cada um não considerava propriedade exclusiva sua, idios, seu, nada do que possuía. Tudo lhes era comum. Lembra do texto? Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. A palavra comum ali é koinos. Mas esse não é o sentido aqui em Atos 10, quando o Senhor fala com Pedro. Ao que Deus purificou, não considere comum. O sentido aí é a mesma palavrinha koinos, mas o sentido aí não faz contraste com o que é comum, no sentido de ter participação de muitos, e no sentido do que é específico meu. Ali em Atos 10, não. Ali é a mesma palavra koinos, mas usada em outro sentido. Ali é usada num sentido muito lindo. Koinos ali é usado no sentido de aquilo que é geral. Então o Senhor falou assim para Pedro: Pedro, não consideres aquilo que eu purifiquei como comum, ou seja, como pertencente à generalidade. Mas aquilo que eu purifiquei não pertence mais à generalidade. Aquilo que eu purifiquei, Pedro, pertence à particularidade. Pedro aprendeu essa lição também. Lembra que na sua epístola ele escreve isso? 1 Pedro 2? Quando ele escreve para os cristãos, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita. Pedro aprendeu bem. Vós sois sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo? Isso foi o que ele aprendeu lá naquela visão, lá naquele cenáculozinho, naquele quartinho, quando ele estava orando. Ao que Deus purificou, não considere koinos, não considere comum, não considere pertencente à generalidade. Mas o que Deus purificou não pertence mais à generalidade. O que Deus purificou pertence à particularidade. Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação separada, não mais na generalidade, mas na particularidade. Minha nação, meu reino, meus sacerdotes. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a igreja. Nenhuma sociedade na face da terra é assim. Nenhuma entidade na face da terra é assim. Só a igreja. Um povo de propriedade exclusiva. Quando você olha para você, o que você vê? Um quadrúpede, um réptil, uma ave, imundo. Mas o que Deus purificou. Que maravilha. A graça de Deus. Então esse é o fundamento a respeito do corpo de Cristo. É assim que nós sempre iremos nos ver. Sempre. Aqueles que por natureza são impuros. Paulo diz assim: eu de mim mesmo nada sou. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? Essas duas coisas sempre vão andar juntas em nossa vida. Não andaremos debaixo do pecado, respondendo à carne, amando o mundo, em cobiças e paixões, não. Mas nós saberemos que potencialmente nós somos assim. Que por essência e por natureza nós somos assim. Mas nós fomos tornados filhos de Deus, purificados pelo sangue, postos à parte, e ninguém mais pode nos arrebatar das suas mãos. Esse é o sentido de koinos, ali em Atos 10, diferente de koinos em Atos 2 e 4, como já expliquei. Então, que linda palavra o Senhor usou ali, irmãos. Quando chegarmos lá, a gente entra em mais alguns detalhes preciosos. Mas veja então esse ó. Esse ó expressa tudo isso. Por que o Espírito Santo, usando o salmista aqui, Davi, ele está expressando tanta admiração com uma coisa que parece tão comum? Pelo menos 3 vezes por ano o judeu estava junto com seus irmãos, porque era uma ordem de Deus que eles fossem celebrar a Páscoa, depois fossem celebrar o Pentecostes e depois fossem celebrar os tabernáculos, não é? 3 festas anuais. 3 vezes por ano, pelo menos, eles subiam todo ano, não é? Irmão, se você participa, por exemplo, de uma mesma conferência, por exemplo, em um mesmo lugar, 3 vezes ao ano,
ano após ano, ano após ano, ano após ano. Será que você ainda vai manter esse senso de admiração? Oh, como é bom! Oh, como é bom! Você só pode manter, usando essa figura para a gente entender, se você apreciar o corpo de Cristo. Oh, como é bom! Porque você vai ver as mesmas pessoas, não é? Se você começar a observar defeitos e falhas, você vai ver os mesmos defeitos, quem sabe? As mesmas falhas, as mesmas pessoas. Você nunca vai ter esse ó. Muito pelo contrário. Você pode nem suportar. Cansei daquele encontro. Cansei daqueles irmãos, tem que mudar de ares. Agora vou procurar um encontro lá no Canadá. Não é? Mas o salmista, quando escreve esse salmo, ele diz assim: ó, as mesmas pessoas, pelo menos 3 vezes por ano. Ó, como é bom. Por que é bom? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Porque em nós habita o Espírito Santo. Nós podemos acolher uns aos outros porque Deus, em Cristo, nos acolheu. Nós não somos complacentes com os pecados uns dos outros, nem coniventes, mas nós nos acolhemos como pessoas, para que Deus em Cristo, pelo Espírito e pela Palavra, trabalhe o seu corpo, que é a igreja. Então esse ó nunca pode ser perdido em nossas vidas. Irmão, quando nós perdermos esse ó, esse senso de exclamação, de admiração, a nossa vida cristã está fadada ao fracasso, à estagnação, ao retrocesso, porque nós já perdemos diante de Deus o senso de admiração. O que nós estamos vendo são bandeiras. Ó, porque eu sou um quadrúpede. Ó, porque eu sou um réptil. Ó, porque eu sou uma ave impura. Mas o Senhor, então, como ele disse lá para Pedro, Ele nos purificou. Ao que Deus purificou, não considere comum. Não considere como pertencendo à generalidade, porque agora pertence à particularidade, é dele, é meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmão, que verdade simples. John Nelson Darby foi um ministro, um clérigo anglicano, naquela grande coisa que foi chamada de igreja naquela época, que só tinha estrutura, aquele grande garrancho, a igreja anglicana, que persiste até hoje, estruturalmente falando, um grande garrancho, uma grande estrutura morta em si mesma. John Nelson Darby, um homem de Deus, era membro, um clérigo, um pregador da igreja anglicana. Um dia o Senhor abriu os olhos de John Nelson Darby para enxergar essa simples verdade: a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Sabe o que ele fez, irmão? Em compreender essa simples verdade, ele desceu do púlpito numa noite, ele tirou seu colarinho de clérigo, aquele colarinho que se usa, o colarinho clerical, ele tirou o seu colarinho, jogou de fora e disse assim: irmãos, a partir de hoje eu sou apenas um irmão entre vocês. É claro que ele nunca foi mais do que isso, e ele que achava que era, né? Mas ele nunca foi. Mas um dia ele compreendeu o que era o corpo de Cristo. Então, irmãos, o corpo de Cristo é uma verdade tão simples, que por causa da mão do homem tem sido tão confundida. Por causa da mão do homem você tem o eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e os adeptos de homens. Por causa da mão do homem você tem os adeptos de estruturas. Essa estrutura é melhor, aquela estrutura é melhor, a outra estrutura é melhor. E sabe o que você vê quando estuda os avivamentos na história da igreja? Você vê que isso não é uma coisa nova, mas por causa da corrupção do homem isso já existe há 2000 anos. Você vê que quando o Espírito Santo é derramado e então aquelas pessoas são genuinamente avivadas por Ele, esse Espírito que nos batizou em um corpo, quando o Espírito Santo então ele move esses grandes chamados avivamentos, esse mover do Espírito na história da igreja, você vai ver que há então como que um derramar de vinho numa taça que estava vazia, seca, sem nenhum gozo, nada para beber, apenas aquela taça, aquela estrutura. O grande presbiterianismo, o grande metodismo, o grande calvinismo, o grande ismo, vazio. Então o Espírito Santo foi derramado ali diversas vezes esses 2000 anos, e você vê então aquelas pessoas sendo trazidas para uma realidade espiritual, porque é isso que é o corpo de Cristo.
Mas depois, irmão, por causa da nossa corrupção, o que você vê de novo é o vinho nessa taça começar a baixar de novo, porque as pessoas deixam de ouvir o Espírito, de andar no Espírito, e começam de novo a se apegar a homens. Aquele grande pregador, aquele grande profeta, aquele grande mestre, aquele grande apóstolo. Então o Espírito Santo vai se declinando, porque ele deixa de ser o grande no meio do povo. Outros passam a ser os grandes. Então o Espírito Santo vai, de maneira lenta e gradual, sendo extinguido entre os irmãos. E o que você tem no final de um avivamento? De novo as taças vazias. E apenas aquele grupo olhando para o outro grupo e disputando qual taça é mais brilhante. Mas são duas taças vazias. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nesses dias nós precisamos que as nossas taças sejam novamente enchidas. Todas elas. Que pela misericórdia do Senhor, esse soprar do Espírito alcance os santos nas diversas chamadas denominações. Onde estiverem aqueles que sinceramente amam o Senhor. Que o Espírito Santo possa estar então recolhendo para Cristo. Não para nós, mas para Cristo. Aqueles então que têm o desejado sinceramente. É isso que nós cremos que o Senhor, pela sua bondade, deseja fazer nesses últimos dias. Recolher de novo um povo para Ele, de diversos lugares, através desse sopro do seu Espírito. Como precisamos orar para que o Senhor derrame seu Espírito sobre nós nesses dias. Como precisamos. Irmãos, por mais ortodoxos que sejamos, por mais que tenhamos o dever como mestres de preservar as linhas mestras do ensino de Deus, isso não é suficiente. Nós precisamos que o Espírito venha soprar essas brasas, que o Espírito venha soprar esse ensino, que o Espírito Santo venha soprar esses corações, onde quer que eles estejam, para que nós possamos, pela graça de Deus, experimentar nesses tempos do fim, novamente, a realidade espiritual da igreja. A realidade espiritual da igreja. Como é bom. Como é bom e agradável, prazeroso viverem, veja a palavrinha agora aqui, unidos. Que linda palavra para designar o cristão, como eu já falei. Crer, unir-se, unidos. E como esse salmo enfoca o corpo, então veja que ele fala mais do corpo do que da cabeça. Mas como um corpo não é nada sem cabeça, então ele tem que mencionar a cabeça. Porque tudo que há no corpo flui da cabeça, que é Cristo, não é? Então o salmo diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, corpo. Mas porque o foco do salmo é o corpo. Mas ele não pode falar do corpo nem quando o foco é o corpo. Mesmo quando o assunto é o corpo, tem que se falar da cabeça. Porque é da cabeça que fluem todas as coisas. Irmãos, o nosso Senhor é o sol. Ele tem luz própria. A igreja é a lua. Ela não tem luz própria. Quando a igreja, que é a lua, se coloca na frente do sol, nós temos uma eclipse. Trevas. Todas as vezes que a igreja se coloca no centro, quando você ouve alguns testemunhos de pessoas que se converteram, pelo menos é o que dizem, eles dizem assim, quando eu fui para a igreja tal, minha vida foi transformada. Isso é impossível, porque a igreja não transforma ninguém, porque a igreja não salva ninguém, porque a igreja não muda ninguém. A igreja é a lua apenas, Cristo é o sol. Todas as vezes que a lua entra na frente do sol, você vai estar em trevas. Você vai estar amando a sua taça. Você vai estar de olho na beleza da sua estrutura, que você cultua, mas você já perdeu Cristo há muito tempo. Eclipse. Irmãos, o que tem acontecido durante esses 2000 anos de história da igreja, você sabe que desses 2000, 1000 deles, a igreja passou no que foi chamado, no que é chamado, conhecido na história da igreja como Idade das Trevas. Do século V até o século XV. São 1000 anos, irmão. 1000 anos de trevas. Em que nem a palavra de Deus estava na mão dos santos mais. A palavra de Deus estava lá numa língua que ninguém conhecia, só lá no latim, escondida nos mosteiros. E quando se lia, de alguma forma, aquela palavra em cultos públicos, ninguém sabia o que estava falando, porque latim não era a língua do povo comum.
Para que serve isso? Idade das trevas. A lua se colocou na frente do sol. A grande estrutura do catolicismo romano se colocou na frente do sol. O ensino da mulher te atira e nós ficamos em trevas. Mas, irmão, não foi diferente depois da Reforma Protestante. Como eu já disse, em muitos períodos após o século XVI, a Reforma, o Senhor, pela sua bondade, soprou o seu Espírito na igreja, enchendo essas taças. Mas a nossa história não é diferente da história do catolicismo romano. A história do protestantismo é exatamente igual. Nós também esvaziamos as taças e de novo a lua foi colocada na frente do sol. Nós começamos a ter as grandes estruturas, a igreja holandesa, a igreja anglicana, a igreja metodista, a igreja presbiteriana e seja lá o que for. Sistemas. Claro que lá dentro nós temos santos, nós temos pessoas que amam o Senhor, que são dele, como já disse no início, mas as estruturas não são do Senhor. As estruturas não são do Senhor. Então que fique claro para nós, irmãos, para que nós possamos, na compreensão do corpo de Cristo, retornarmos à realidade espiritual do Salmo 133. Oh, como é bom essa igreja! E agradável, prazeroso viverem unidos os irmãos. Então veja que o foco do Salmo é a igreja, como eu já disse, mas não há como você falar da lua sem falar do sol. Porque a lua não é nada sem o sol. A lua não tem brilho sem o sol. Então no versículo 2, o que você tem? É como o óleo precioso sobre a cabeça. Cristo. Irmão, quando você lê Atos 2, o que Pedro fala na primeira mensagem que ele pregou em Atos capítulo 2? Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor, Kyrios, Senhor Supremo, e Cristo, a mesma palavra Messia no hebraico, que significa o quê? Christos, no grego, significa o quê? Ungido. Está vendo onde que a unção começou? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, Pedro disse, Jesus, homem, o Deus encarnado, ele por ter sido obediente até a morte, morte de cruz, como Paulo diz em Filipenses, ele entrou na morte, venceu a morte, era impossível que ele fosse retido por ela, porque ele foi um varão aprovado por Deus. Pedro diz em Atos capítulo 2, varão aprovado por Deus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, aprovado. Esse é o meu filho amado no seu batismo, em quem me comprazo. Esse é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi, aprovado na vida, aprovado como mensageiro, no ministério, a ele ouvi, é o meu eleito, o meu amado. Então esse Senhor entrou na morte, venceu a morte e recebeu do Pai a promessa do Espírito. O Espírito era o dom do Pai para o Cristo encarnado. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Você vê a beleza disso, irmão? Porque o Senhor Jesus não é apenas Deus. O Senhor Jesus é homem. Você precisa ver isso. E a sua natureza humana começou no ventre de Maria. Sua natureza humana. A natureza humana de Cristo não é eterna, irmão. Porque a natureza humana não é eterna. Só Deus é eterno. A natureza, não a pessoa, mas a natureza humana do Redentor começou no ventre de Maria. É claro, ele é um homem. Então aquela natureza humana, junto com a natureza divina, o Logos eterno, o Verbo, ele então começou a desenvolver no ventre de Maria. E aquela criança foi conduzida e cuidada como qualquer outra criança, e cresceu em sabedoria, estatura e graça, sendo ensinado pelo Logos de Deus, a natureza divina, ensinando a natureza humana. E a personalidade única do Senhor se desenvolvendo. E então, irmão, ele passou por todos aqueles testes como homem e Deus. E ele venceu todas as coisas. E ele entrou na morte. E por ser o Santo de Deus, venceu a morte. A morte não podia retê-lo, porque ele não tinha pecado. A morte não tinha direito sobre ele. Então ele venceu a morte. E ressuscitado como homem de novo, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Você vê por quê a promessa do Espírito? Porque ele é homem. Então esse era o dom para ele, esse Espírito, não uma parte do Espírito, mas todo o Espírito, diferente de nós. Cada um de nós tem uma parte no Espírito de Deus. Nós não temos alguém que possua todo o Espírito de Deus, não é?
Cada um de nós possui um único e mesmo Espírito, mas não com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi derramado sobre ele todo o óleo da unção. Lembra que João fala isso no capítulo 3? Deus não dá a ele o Espírito por medida. Então ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, a unção sobre a cabeça, Cristo ressuscitado. E essa unção então desce para a barba, e desce para as golas, e desce para as vestes, o corpo. O Pentecostes nada mais é do que o Senhor Jesus. O Pentecostes nada mais é do que o Senhor Jesus derramando aquele cálice do óleo que ele recebeu do Pai sobre os seus. Lembra que em Hebreus capítulo 2, o autor de Hebreus cita um salmo profético com relação ao Senhor nesse sentido? A meus irmãos, é o Senhor Jesus quem está dizendo, a meus irmãos, nós que fomos os redimidos, nós para o qual ele veio. Ele não veio para todo mundo, ele veio para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, no coração de Deus. Não rogo pelo mundo, mas por estes que me deste do mundo. Rogo por estes aqui, esse colégio aqui de 11, Judas já tinha se retirado. E rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, todos os santos que viriam depois. Rogo por estes, os 11. Rogo por aqueles, nós, João 17, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, para que todos sejam um. E para que nós então fôssemos um, o que era necessário? Termos as mesmas convicções, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças? Irmão, isso é impossível. Nós somos divididos até de nós mesmos. Tem dia que você acorda brigando com você mesmo, não é? Imagina com quem está do seu lado. Como que o Senhor podia reunir os 120 lá no Pentecostes em um? Impossível, a não ser que o Espírito Santo fosse derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, aquele sinal específico daquele dia se manifestou, apareceram línguas como de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e eles falando, embora diversas línguas, porque o corpo de Cristo tem diversidade, como Paulo ensina em Efésios 4, embora eles falassem diversas línguas, eles falavam os mesmos mistérios de Deus, porque o corpo de Cristo tem unidade. É o ensino de Efésios 4. Diversidade, porque somos diferentes. Diferentes pessoas, diferentes dons, diferentes ministérios, mas um mesmo Espírito. Essa é a diferença da igreja. É isso que torna a igreja, batizados por um Espírito em um corpo, como Paulo ensina em Coríntios, não é? Então, irmão, que lindo esse versículo 2, como o óleo precioso sobre a cabeça, porque a promessa do Espírito é para Jesus, homem, aquele que venceu a morte, que foi aprovado por Deus, um varão aprovado por Deus. Deus, homem, o Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito, mas ele não reteve esse dom para ele. O que ele faz então? Ele vira essa taça, ele derrama sobre a igreja. Esse é o dia do Pentecostes. E quando ele derramou, então ele batizou aqueles homens tão diferentes em um mesmo corpo, a igreja. É o que diz o verso 2. Veja a unidade da palavra. Davi falou isso aqui quase 1000 anos antes de Cristo, né? É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote, figura de Cristo, não é? E desce para a gola das suas vestes. Então veja o verso 2, é como óleo, duas figuras lindas nesse salmo, é como óleo, santidade. Para que servia o óleo no Velho Testamento? Para separação. Por que o rei, profeta e sacerdote, os 3 ministérios, eram ungidos? Porque quando eles eram ungidos, eles eram separados. Davi era só um pastor de ovelha, não era? Mas quando ele foi ungido por Samuel, ele foi então separado. Enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, tudo estava mais ou menos bem, com exceção de um leão de vez em quando que vinha, e que ele tinha que ali pelo poder do Senhor lidar com aquele leão e etc. Mas uma vida boa de pastor, tranquila. Mas depois que aquela unção de Samuel repousou sobre a cabeça de Davi, todos os problemas vieram ao mesmo tempo. Saul começou a jogar lanças nele, né? Saul começou a tirar lanças nele, porque a unção de Deus apartou Davi. Agora Davi não era um pastor de ovelhas, agora Davi era um pastor de Deus. Unção, óleo. Óleo na Bíblia sempre tem relação com separação, com santidade, ser posto à parte para um uso exclusivo.
Irmão, você vê a igreja assim? Você vê que todas essas verdades estão embutidas nesse lindo Salmo 133, só 3 versículos, mas tão lindo. É como o óleo precioso, essa é uma figura do Espírito. Verso 2, santidade, é como óleo. Verso 3, é como orvalho. Veja, 2 figuras que o Espírito Santo mesmo está usando. É como óleo. Óleo fala de santidade, de ser posto à parte, de separação. Irmão, se você creu verdadeiramente no Senhor Jesus, se você não é um convencido sobre Ele, mas se você é um convertido a Ele e por Ele, se você não se converteu, como muitos dizem, eu me converti, ainda falam com o peito bem cheio, eu me converti, não é? Isso não é uma verdade, eu fui convertido, porque foi outro que fez essa obra em mim. Eu fui convertido, eu não me converti, porque eu sou inconvertível, mas eu fui convertido, não é? Então, se você foi convertido a Cristo, você tem a realidade desse óleo. Você sabe que você foi posto à parte. Aquelas leituras que você fazia, quem sabe não te dão prazer mais. Aquelas coisas que você via, quem sabe você não tem prazer mais. Aqueles ambientes que você frequentava, você não tem prazer mais. Você não vai lá, porque tem um monte de gente olhando para você e dizendo assim, olha, se você for lá, você está roubado. Vai ter gente lá que vai ver você, né? E vai falar para os outros e você vai ter problema. Não, você não vai lá, porque simplesmente lá não é o seu lugar, porque você não tem prazer lá, porque o óleo desceu da cabeça para o corpo e o corpo foi santificado. A palavra santificação no Novo Testamento é usada em 2 sentidos. Primeiro no sentido objetivo e segundo no sentido subjetivo. Você sabe disso? 1 Coríntios 6 você vê o sentido objetivo, porque você vê que a santificação é colocada atrás primeiro do que a justificação. Lá fala que aqueles santificados pelo Espírito foram justificados. E nesse sentido, santificação, ela é objetiva, significa que desde antes da fundação do mundo o Senhor já nos conhecia, Ele já nos pôs à parte. Quando que Ele nos pôs à parte? Antes de nós nascermos. Como que Ele fez isso? Efésios diz assim, Ele nos escolheu em Cristo, em união com Cristo, antes da fundação do mundo. Está vendo? Isso é santificação antes de você nascer. Antes de você nascer, você já foi santificado nesse sentido. Antes de você nascer, você já foi unido a Cristo. Ele nos escolheu em Cristo, união com Cristo, antes da fundação do mundo. Mas quando você nasceu, você não sabia. Quem sabe você caminhou 10 anos, 14 anos, 20 anos, 30 anos. Alguns foram convertidos aos 50 anos. Alguns foram convertidos aos 80 anos. Alguns aos 90 anos, não é? Mas então naquele momento você entendeu que Ele te colocou à parte, antes da fundação do mundo, e que Ele separou sua vida para Ele, não é? Porque o óleo santifica, separa. Irmão, essa é a realidade do nascer de novo. O Espírito regenera e os regenerados estão separados. Você vê que não é religião, você vê que não é mandamentos, você vê que não é lista de ordenanças, faça, não faça, pode, não pode, veste, não veste, né? Faça isso, deixe de fazer aquilo, mas é uma separação, em primeiro lugar, objetiva, realizada antes da fundação do mundo, e uma separação subjetiva, uma santificação, então, que vem a partir do nosso novo nascimento, a partir da justificação. Então nós somos trabalhados agora lá na alma, no coração, dia a dia, de glória em glória, na sua própria imagem. Isso é santificação subjetiva. Mas antes dela, existe uma santificação objetiva. Deus nos pôs à parte para Cristo antes da fundação do mundo. Que maravilha! É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, aliás, sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Primeira verdade. Vou compartilhar as duas apenas desse salmo e nós vamos encerrar por hoje. Depois nós vamos examinar Atos nas próximas reuniões. Versículo 2. Santidade do corpo de Cristo. O óleo que desce pelas vestes. Óleo, santidade. Unção tem a ver com separação. Não esqueça isso, irmão. Unção tem a ver com separação. Se você tem seguido o ensino da unção, João diz a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. Está vendo? Não tem lista, regras.
Ela vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira, ela permanece em vós. Se você tem seguido o ensino da unção, a sua vida será cada vez mais separada. Separada da velha maneira de viver do mundo, separada nos conceitos. Isso é progressivo. Você não precisa ficar olhando para o seu irmão, julgando a ele. Oh, mas ele ainda está nesse nível. Oh, mas será que não está claro para ele que isso aí é um caminho errado? É um caminho mundano. Não julgue o seu irmão, ajude-o. Ajude-o a ser sensível à unção do Espírito. Ajude a orar sobre aquele assunto que você entende que tem sido danoso na vida dele. Ajude-o, mas não julgue-o. Ajude-o. Irmão, pese isso, ore sobre isso. Busque mais o Senhor sobre esse assunto. Você tem que fazer isso, porque o Senhor vai te cobrar sobre isso. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos responsáveis uns pelos outros. Exortai-vos mutuamente cada dia, é uma ordem, não é uma opção. Exortai-vos, dia a dia, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3. Porque nós desfrutamos a santidade do corpo de Cristo, porque o óleo desceu até nós. O óleo não ficou na cabeça. O óleo foi suficiente, não só para ungir a cabeça. O óleo foi suficiente para banhar todo o corpo, até as orlas das vestes. Santidade do corpo de Cristo. Que maravilha, irmãos. Nós não fizemos nada disso. Tudo isso foi feito para nós e por nós. Você não fez nada. Você não deu um passo. Foi feito. É como o óleo que desce. Esses somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Agora a segunda figura é como orvalho. Veja que os dois versos começam da mesma maneira. É como óleo, a santidade da unção. Unção é o pré-requisito para função. Para você funcionar no corpo de Cristo, você precisa andar no Espírito, viver no Espírito, viver em união com Cristo. Do contrário, você vai simplesmente se mover no corpo e mover causando problema. A não ser que você ande no Espírito. É a única maneira. Segunda figura, versículo 3, é como o orvalho. Irmão, que linda figura, sabe por quê? O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel, daquela região, o Monte Hermon. É um monte que tem praticamente geleiras eternas no seu ápice. Então ali, por causa do orvalho, por causa daquela geleira, você tem então aquelas nascentes do Hermon alimentadas por este orvalho. Por causa do orvalho do céu, veja, você tem aquelas nascentes alimentadas, senão elas secariam. E por causa daquelas nascentes alimentadas, nós temos o quê? O rio Jordão. O Jordão nasce no Hermon. E o rio Jordão é a fonte de vida do povo de Israel. Se o rio Jordão secasse, acabou a vida em Israel. Eles não têm como importar água a milhares de quilômetros. O rio Jordão é a fonte de vida de Israel. Então, quando a Bíblia diz é como o orvalho, significa fonte de vida. Então, a unção do Espírito Santo sobre a igreja não é apenas como óleo, santidade da unção, é como vida, vida da unção, vida do orvalho. Nós não somos dirigidos por princípios exteriores. Isso você pode, aquilo você não pode. Mas nós somos dirigidos por uma vida interior. Aquilo que não condiz com a vida dentro de você, não faça. Você vai ofender a sua consciência e vai perder Cristo na sua experiência espiritual. Perder a relação com Ele. Claro que não a salvação, mas a relação com Ele. Nós andamos pelo ensino da vida interior. É como o orvalho que desce sobre os montes, o Monte Hermon. Através do Monte Hermon, as nascentes do Jordão. Através do Rio Jordão, o Mar da Galileia. Você sabe que o Mar da Galileia não é um mar salgado, né? O Mar da Galileia é o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades. Mar não é um bom termo, porque não é água salgada, é água doce. Não é isso? O Lago de Genezaré. O Rio Jordão é a fonte de vida, onde o Senhor exerceu a maior parte do seu ministério, na Galileia, com aqueles pescadores, pescando para sobreviver, para comer o peixe e vender o peixe. A fonte de vida de Israel, o Rio Jordão. De onde vem? Do Hermon? Não, do orvalho. Do orvalho sobre o Hermon, dos céus. Assim é a vida da igreja. A vida da igreja vem de onde? Da igreja? Não, de Cristo. Do alto, dos céus, do Senhor, do Filho de Deus, do Verbo encarnado. É como o orvalho
do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E por último, nesse lindo salmo, ele diz: ali, ali, ali. Nunca se aparte da comunhão do corpo de Cristo. Se você quiser compreender o significado de ali, leia Hebreus, para você interpretar o ali. Hebreus fala tudo sobre o ali. Não é o Ali Babá, não. É o ali desse salmo. Ali. Ali em Hebreus, você vai ver tudo sobre o ali. Hebreus 10, versículo 22 diz assim, Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar. Olha o ali. Como é costume de alguns. Não deixemos. Antes façamos a admoestação uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se você se apartar da igreja, você estará se apartando do corpo de Cristo. Você irá perder das riquezas do Senhor, do alimento do Senhor, da vitalidade do Senhor, do frescor do Senhor, porque ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, irmão, um salmo tão simples, 3 versículos, mas cheio da beleza da realidade espiritual da igreja. O Senhor te ajude a pensar sobre isso. Pense sobre isso. Ore sobre isso. Que você possa ter esse ó no seu coração. Ó Senhor, obrigado pela igreja. Ó Senhor, obrigado pelos irmãos. Ó Senhor, obrigado por aqueles que o Senhor escolheu. Ó Senhor, que alegria estar na igreja que é o teu corpo. Nós te pedimos isso, Pai. Que o Senhor nos conceda a graça de te ver na igreja. A ti seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.